Olha só, o primeiro exercício está diretamente ligado ao início do nosso assunto, certo? Ele tem um pequeno texto. Hoje a gente tem que ver que o Enem está cobrando muito essa questão de textos, né? Às vezes o pessoal olha e diz: ah, mas o texto é só enrolada. Eu dou uma lida, eu pulo o texto e vou direto para a questão. Eu vou ser sincero, tem vezes que realmente é assim, mas tem vezes que não é. Então, se você tiver condição, tempo, na hora, dê uma lida nele, certo? A ideia é treinar, ler esses textos fazendo essas questões, para que você possa ver se realmente no texto não tem uma dica, não fala alguma coisa que vai te ajudar na questão. Por exemplo, esse aqui diz o seguinte: leia o trecho abaixo. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não formam um período homogêneo, único na história do mundo. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que dominou até a queda da União Soviética, né? Esse apelidinho URSS, União Soviética. O constante contorno das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial na chamada Guerra Fria. Isso aqui foi feito, é um trecho do livro A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm. É muito falado sobre a Guerra Fria. Sobre o exposto pelo historiador Eric Hobsbawm, é correto afirmar: a União Soviética, citada pelo historiador, foi um dos polos do mundo bipolarizado, e o seu adversário no campo político e ideológico, no período, foram os Estados Unidos. Correto, né? Exatamente o que nós falamos aqui. Eram os dois polos de poder. União Soviética era um polo, Estados Unidos era outro polo, né? Certo? Esse aqui, por coincidência, ficou logo o item A, né? Bom, os outros estariam errados por quê? Né? Essa questão vale a pena mostrar os errados. Vamos a ela aqui, bem rapidinho. B. Durante o período citado, que é exatamente a época aí dos 45 anos da Guerra Fria, durante o período citado, ocorreram conflitos significativos, como a Guerra da Coreia e a queda da Bastilha. Bom, a Guerra da Coreia é correta, mas a queda da Bastilha não, né? Pelo amor de Deus. Né? A queda da Bastilha é século XVIII, né? Se não falha a memória, 1780 e tanto. Então, não, está bem longe da realidade. Olha, pessoal, uma dica. Questões ABCDE, elas não são para vocês procurarem o certo. Vixe, são não? Elas são para vocês descobrirem logo os falsos. Porque o certo está sempre disfarçado. E os falsos, alguns estão bem abertos. São fáceis de ver. Então a ideia é simples. Você viu uma que parece certa, guarda para depois. Acha logo as falsas. Porque tem umas que são falsas desse jeito. Que são falsas, aquele tá na cara que é falso. Se você não tiver essa para se preocupar, agora você briga só com as que sobraram. Certo? Encontre as falsas, que o que sobrou está certo. A ideia é basicamente essa. O item C. A Guerra Fria ainda é uma realidade, pois a Rússia se recusa a entrar para a OTAN e ainda há o perigo crescente de uma guerra entre russos e americanos. Não tem mais isso, né? A Guerra Fria acaba naquele momento, tá? Já houve a conclusão dela. O atentado, entender, o atentado contra a Torre Gêmeas em Nova York em setembro de 2001 pôs fim à Guerra Fria. 2001, a Guerra Fria termina em 91, né? Então, quer dizer, faz parte. E, por fim, o item uma das duas potências que emergiram como resultado da Segunda Guerra, como cita Hobsbawm, foi a Alemanha. Não, a pobre da Alemanha estava arrasada, né? A Alemanha tinha sido destruída, estava dividida em duas. Certo? Quando a Guerra Fria termina, a Alemanha está tentando se reunificar. Então, portanto, o item A mais que correto. Né? No tempo que a gente tem, a gente faz pelo menos as 5 mais importantes. No número 2, essa número 2, bem legal também. Número 2, mostra uma foto. Né? Se a foto a seguir diz respeito ao incidente que aconteceu no período da Guerra Fria, precisamente em 1962, considerado por muitos como o confronto mais assustador entre as superpotências, Estados Unidos e União Soviética.
resultou num recuo da manobra do governante russo Nikita Khrushchev, ao atender às exigências do presidente norte-americano John Kennedy. Você vai ver aí a foto. Vocês vão ver aí a foto, né? Khrushchev e Kennedy reunidos em 1961. O que foi que aconteceu aqui? Olha só. Ele faz então para que você tente identificar qual foi o grande problema, certo? No período da Guerra Fria, Kennedy, não se pode negar, o presidente Kennedy, ele pegou alguns dos momentos mais tensos, né? Veja bem, em 1945, os Estados Unidos jogaram a bomba atômica em Hiroshima, logo 2 dias depois, Nagasaki. Mas os soviéticos não tinham bomba atômica. Quando é que eles pegam a bomba atômica? Alguns anos depois, um casal de físicos norte-americanos entregam os planos da bomba atômica para os soviéticos. São considerados altos traidores, são eletrocutados, aquela coisa toda. Mas aí a balança da guerra muda, porque ela vai ficar mais equilibrada. Porque tanto os americanos têm bomba, quanto os soviéticos também vão ter a bomba. Nesse período, então, os dois países já tinham bomba atômica. Quando eles começam a espalhar os mísseis, cada um mais perto do que o outro, os Estados Unidos tinham mais mísseis perto da União Soviética do que a União Soviética tinha perto dos Estados Unidos. Para a União Soviética acertar os Estados Unidos, eles tinham que mandar um míssil de Moscou. O míssil passava por cima do Polo Norte para chegar nos Estados Unidos. Era um caminho considerável. Já os Estados Unidos tinham colocado mísseis na Turquia, que era bem pertinho já da União Soviética. Que foi que os soviéticos fizeram? Os soviéticos aproveitaram a questão lá em Cuba, quando os Estados Unidos tinham mandado umas tropas para derrotar o governo de Fidel Castro, e mandaram escondido mísseis para lá. Os mísseis em Cuba iam chegar tão rápido nos Estados Unidos, que de Cuba para os Estados Unidos, a galera faz uns barquinhos e vai remando até lá, certo? Então um míssil, ele chegaria nos Estados Unidos antes dos pilotos terem tempo para levantar voo. Só para ter uma ideia. Então eles não tinham tempo de se defender, a realidade era essa. Se os mísseis ficassem em Cuba, não tinha tempo. Como foi que os americanos souberam dos mísseis? Existiam os aviões que iam lá para espionar, né? O cara passava com um avião e ia batendo foto. Eles bateram foto e viram os mísseis lá. Então, essa confusão aqui, em 61, é chamada de crise dos mísseis em Cuba, que é quando o mundo esteve, são chamados 13 dias que mudaram o mundo, né? Porque em 13 dias de discussões, ficou a briga de saber se os soviéticos iam tirar os mísseis, porque se eles não tirassem os mísseis, os americanos disseram que iam começar a guerra, né? Por isso a discussão entre os dois. Então seria aí o quê? O item é Glasnost. Glasnost não é, quando foi que eu disse que era Glasnost? 91. É quando houve aquelas mudanças. Plano Marshall foi em 45, comecinho, fim da Segunda Guerra, começo da Guerra Fria. Tá? Criação da OTAN também não, foi em 49, mas mesmo assim a OTAN tinha outro objetivo. E essa criação da detente, o que é essa detente? É a distensão, foi quando os Estados Unidos e a União Soviética começaram a ter discussões mais amigáveis. Aqui era o auge da Guerra Fria. Então é essa crise dos mísseis, ok? Seria um dos pontos aí fortes. A outra questão é sobre o Muro de Berlim, exatamente da que nós fizemos a citação. Diz assim: a Alemanha relembra 50 anos da construção do Muro de Berlim. A Alemanha comemorou ontem os 50 anos desde a construção do Muro de Berlim, quando o lado leste, comunista, fechou suas fronteiras, dividindo a cidade em dois, durante 28 anos, como eu falei a vocês, e partindo famílias ao meio. A divisão acabou em novembro de 1989, depois que a Alemanha Oriental abriu o muro ao meio, a uma maciça pressão de manifestantes e a abertura política da União Soviética. A manchete da época. Aí diz o seguinte: a construção do Muro de Berlim em 1961 visava a impedir um ataque militar das potências capitalistas contra a zona de ocupação soviética. Não, porque eu já disse a vocês que o Muro de Berlim ele não dividia uma Alemanha da outra. Ele só fechava uma parte da cidade. Então isso não tem lógica, né? B.
reafirmar a divisão da Alemanha ocorrida após a Segunda Guerra Mundial. Não havia uma necessidade de reafirmação, porque já existiam duas Alemanhas. Eram dois países separados, certo? Isso aí não teria necessidade. O item C, impedir o fluxo de pessoas para a Alemanha ocidental capitalista. Foi isso que a gente comentou. Qual era o grande quê da história do muro? Impedir que a mão de obra alemã oriental fugisse. Para o alemão oriental fugir pela fronteira, ela longe. Mas para ele entrar no outro lado da cidade, certo? Era algo mais fácil. Era como sair de bairros mais litorâneos de Fortaleza e ir para bairros mais afastados, mais para o interior, certo? Era muito mais simples, o caminho era menor. Para você ter ideia, o muro, ele não começou todo pronto, bonitão, de um jeito que dava até para as pessoas andarem em cima dele, não. Começou com cercas de arame farpado, inicialmente. No começo, um monte de gente pulava as cercas, tem cenas filmadas. Tem uma, e assim, ainda existia prédio, né? Tinha a cerca e o prédio do lado da cerca. Você tem cenas gravadas, o cara pulando de prédio, que você tira tipo que o segundo andar de um prédio, né? O cara pulando para o outro lado. Você nota que a pessoa cai toda quebrada para o lado de lá, mas tentando fugir do socialismo. Quer dizer, muitas pessoas eram alvejadas, existiam atiradores de elite com ordem para matar quem cruzasse o muro. E mesmo assim as pessoas tentavam de todas as maneiras. Então ele servia para evitar esse fluxo, certo? Para evitar que as pessoas cruzassem a cidade. É outra colocação que a gente fez. Na questão 4, né, ele já fala um pouco mais da questão de globalização. Então dá assim, bem um geral, quase tudo que nós falamos. Diz o seguinte: apesar do acúmulo de riqueza durante o século XX, o problema da pobreza e da fome do mundo continua atingindo milhões de pessoas. Especialmente no período após a Segunda Guerra Mundial, ao invés de atenuarem as contradições econômicas entre os países, elas ficaram mais acentuadas, dividindo-os entre os ricos do norte e os pobres do sul. Acerca desse processo, assinale a alternativa correta. Pessoal, vale citar uma coisa. Aparece com letra minúscula, mas é normal e o correto é que quando você diz que norte significa países desenvolvidos e sul significa países subdesenvolvidos, eles devem vir com letra maiúscula. Então, normalmente, se você vê um norte com letra maiúscula, um sul com letra minúscula, norte significa país desenvolvido, rico. Sul com letra maiúscula, país subdesenvolvido, pobre. Certo? Muito bem. Sobre isso, então, as alternativas são as seguintes. Ele diz assim: o Plano Marshall, realizado pelos Estados Unidos da América para ajudar a Europa ocidental do pós-guerra, tinha por meta principal torná-la novamente uma potência econômica mundial, auxiliando o governo norte-americano na administração dos países subdesenvolvidos. Não, ele não queria tornar, como ele diz aqui, a Europa novamente, né, uma potência econômica. A ideia era evitar o socialismo, né? Lembre disso, o Plano Marshall não queria que eles se tornassem socialistas. Então, não era para torná-la logo uma potência. Até porque, pense bem, os Estados Unidos agora é a nova potência. Então, eles não querem concorrentes. Vai levar anos para a Europa conseguir igualar os Estados Unidos de novo. Quando foi que a Europa conseguiu economicamente igualar os Estados Unidos? Com a criação da União Europeia. E foi preciso se juntar 15 países europeus. 15 dos mais ricos, para chegar a igualar com os Estados Unidos, né? A ideia era, vamos evitar que eles se tornem socialistas. Item B, o investimento global no setor militar no período pós-guerra continuou alto. Era a época da Guerra Fria, né? Contrapondo-se ao pequeno orçamento dos países ricos destinado a erradicar a pobreza do mundo. Isso aí é correto. Na época da Guerra Fria existiu a chamada corrida armamentista. De todo lado se tentava fazer novas armas. Houve duas coisas, né? Você pode ouvir as duas por aí. Corrida armamentista, corrida espacial. Né? A ideia de ficar mandando homem para o espaço, aquela loucura toda, e mais armas cada vez mais potentes, era a ideia de mostrar a superioridade deles. Então, o item B seria o correto.
Como o tempo da gente está acabando, eu quero mostrar uma erratazinha para vocês, quero que vocês anotem aí. Seria a questão 6. O gabarito está item C, de casa. Mas o gabarito da questão 6, de sala, dessas que nós estamos vendo agora. O gabarito da questão 6 é o item D de dado. Certo? D de dado. Estava refazendo todas elas aqui e pude ver isso aí. Ok? Bom, pessoal, espero que tenha sido válido. Que vocês tenham muita força aí na continuação do curso e que todos conquistem aquilo que estão buscando. Um prazer.